essa doença, a depressão, ela tem uma prevalência no nosso meio muito alta, né? O Brasil ganhou aí a, a fama de país mais deprimido da América Latina. Então, nós vamos bater um papo sobre isso, sobre como isso nos atinge e o que a gente pode fazer para prevenção, né? E até mesmo para tratamento dessa condição aí mental tão frequente no nosso meio. Então, sejam todos muito bem-vindos. Ótimo. Então, o nosso tema é esse aí, pessoal, que eu Isso consegui aí. colocar, a depressão. E, então, acho que a gente pode ir falando um pouquinho, né? Até o pessoal ir chegando. Eu vou me apresentar. Meu nome é Valéria, né? Eu sou terapeuta e eu sou professora de Kundalini Yoga. E já tem um tempo, né, que esse trabalho nosso vem sendo desenvolvido e agora a gente está podendo compartilhar com todo mundo. E a Kênia é a minha parceira, é a minha médica, minha aluna, e a gente se entrelaça em várias relações e com a graça de Deus, todas as relações, elas são muito ricas, muito boas. E a partir dessas nossas relações, nós decidimos juntas realmente poder dividir, compartilhar, bater um papo com vocês sobre temas que nos afligem dia a dia. Kênia, sobe um pouquinho só a sua cadeira, porque para mim aqui eu vejo mais o seu olho e sua Você está me testa. vendo só... Daqui para cima. Então, peraí, só um minutinho. Isso. A gente não pode deixar de ver um rosto tão bonito como esse, só na metade. Tem que ver tudo. Vê se melhorou. Desce a câmera só um pouquinho assim. Mais um pouquinho. Aí vi. Melhorou? Melhorou. Você quer se apresentar para a gente começar? Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Kênia, eu sou cardiologista, sou especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Trabalho também como terapeuta ortomolecular e, enfim, tenho uma experiência de mais de 30 anos, né, em trabalhar com pessoas, né? E esse tema, porque uma cardiologista falando sobre isso, né? Eu estava pensando, porque primeiro, a prevalência da doença é muito alta, né? Como eu disse no início, para quem não acompanhou, o Brasil está no ranking aí de país mais deprimido da América Latina. São mais de 12 milhões de pessoas deprimidas, enfim, com diversos tipos e graus de depressão em diversas situações. Então, vem para o cardiologista muita depressão. Primeiro, por causa da prevalência. Segundo, porque muitas vezes a pessoa que tem um problema cardíaco, tem uma doença crônica, ela experimenta em algum momento da sua vida a depressão. E, enfim, 15% da nossa população, em algum tempo da sua vida, vai apresentar pelo menos um episódio depressivo. É uma doença que tem essa prevalência muito alta, ou seja, uma incidência muito grande nas pessoas, mais frequentemente acima da terceira década, mas pode acontecer em qualquer idade, né? Então, está presente aí em todas as fases da vida, né? Você quer falar alguma coisa, amiga, para de fazer alguma preparação para o pessoal na aula ou a gente já pode falar de uma vez? O que você acha? Então, eu acho que a gente pode começar a falar, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o ponto de vista do que a gente entende como terapeuta e dentro do nosso trabalho, né, da yoga, o que a gente pode bater um papo, o que a gente pode falar um pouco sobre esse assunto. Eu acho que é bem interessante. Daí vocês entram um pouco depois com a parte mais clínica, mais médica e de todo esse arsenal que você traz para nós. E depois a gente medita. O que você acha? Acho que a gente pode ir por esse caminho, né? Boa ideia. Então, tá bom. Então,
a grande história hoje, né, como a Kênia falou, nós temos um número altíssimo de pessoas deprimidas. E quando eu penso, né, quando a gente pensa na palavra depressão, a palavra depressão ela já vem com essa parte, né? É uma pressão, é uma história, é uma questão muito forte que nós, seres humanos, vivemos. E de onde vem isso? Né? Isso vem da família? Será que é só... Eu vou levantar agora assim, um monte de dúvidas, de reflexões para a gente realmente começar a abordar essa história. Será que toda pessoa que é filho de um pai ou uma mãe deprimida, ele vai ser deprimido? Será que o estilo de vida pode mudar esse estado de depressão? A depressão, ela tem cura, não tem cura, né? Então, a gente como professor de yoga, a gente como terapeuta, médicos que têm uma visão mais ampla, como, né, a Kênia e vários médicos que estão fazendo aula de yoga comigo, da homeopatia, da ortomolecular, de várias medicinas, será que nós podemos juntos apoiar essa pessoa com depressão, né? Então, existe uma meditação para ajudar na depressão, ou várias meditações, né? E aí, o que eu levantei, e aí eu escrevi um pouco sobre isso, que tem uma coisa que eu vou passar hoje uma meditação, que é para a gente ir além do estado do estresse e da dualidade. Porque a gente sabe que uma das formas que podem... né, que pode ativar a nossa depressão, a depressão das pessoas, é o desequilíbrio, né, advindo de estresse. E é o desequilíbrio advindo de você querer desenvolver alguma coisa dentro de você, dentro do seu profissional, dentro do seu relacionamento, e você não ir à frente com isso, você se priva disso, com medo ou com receio de que as coisas que você faça por você possam ser julgadas. Então, e uma coisa que eu gostaria de levantar é o nosso estado de gratidão. Será que o nosso estado de gratidão ele pode ser um estado que nos ajuda a permear, a trabalhar o nosso estado depressivo? A gente sabe, né, Kênia, você vai falar sobre isso, eu acredito, claro, que dentro do nosso cérebro, quando a gente está no momento presente e quando a gente deixa florescer em nós sentimentos que nos elevam, o cérebro ele vai derramar uma química. Quando a gente está num estado onde os nossos sentimentos que estão em alta são sentimentos que nos comprimem, o cérebro vai derramar outro tipo de substância, né? Falando assim bem raso mesmo, né? Assim, bem claro, só para as pessoas entenderem que a nossa forma de pensar, ela atua diretamente na nossa forma química do corpo. A química do corpo, ela é influenciada completamente pelos estados emocionais onde nós estamos, como nós estamos. Então, eu fico pensando que, claro, que falar de gratidão no momento desse, né, que nós estamos vivendo uma crise, muita gente pode pensar assim, puxa vida, mas como que a gente vai agradecer num momento desse? E eu queria realmente fazer um momento para a gente refletir o quanto que nós temos para agradecer, o quanto que nós temos uma forma hoje de respirar. Eu tenho muitas amigas minhas que são fisioterapeutas e alunas, e elas falam assim, nossa, só da gente respirar livremente, sem aparelho, já é uma forma maravilhosa de poder viver. Andar, enxergar, ter amigos, poder fazer uma oração, estar aqui hoje nessa troca, né, com a Kênia e com o grupo, tudo isso traz para a gente pontos para agradecer. E quando a gente acha pontos na nossa vida de agradecer, por mais que a gente esteja num momento mundial de crise, eu acredito, e isso é comprovado cientificamente, que a minha frequência vai elevar. E se eu elevo a minha frequência,
a frequência da minha casa, a frequência dos meus vizinhos, ela pode ser afetada pela minha frequência de gratidão. Então, uma grande reflexão que eu queria trazer para vocês aqui é, claro que nós estamos vivendo um momento que não é fácil, né? Não existe um óculos cor-de-rosa para ver que está tudo ótimo, não, maravilha, isso vai passar. Não, é um momento que vai passar, obviamente, mas é um momento de crise. E os momentos de crise, eles são momentos que nos cutucam, que nos deixam, nos chamam para sair da zona de conforto. Hoje, antes da gente começar aqui, a gente brincou sobre isso. Nossa, a gente estava tão confortável lá no Zoom, todo mundo tranquilo. Mas a gente quis enfrentar, sair dessa zona de conforto e ir para esse nosso desafio. Então, a crise, ela é um grande convite para a gente sair da nossa zona de conforto. E nessa saída da zona de conforto, onde nós estamos nesse momento, você pode encontrar, assim como eu encontro, a Ken encontra, vários alunos encontram, lugares internos para poder, e externos também, né? Para poder agradecer. E eu tenho certeza que essa é uma forma, né? É uma pequena pílula que vai trazer para o seu corpo, para o seu cérebro, para a sua mente, um derrame diferente de hormônios, de substâncias, que vai te apoiar. Não é que isso vai fazer você sair da depressão, mas esse pode ser um trabalho paralelo ao trabalho com o seu médico, a um trabalho com a sua meditação, a um trabalho com a sua parceira, com o seu parceiro, para que você vença essa etapa de uma forma, quem sabe, né, até mais rápida e com muito aprendizado. Não com uma reclamação, e sim com uma gratidão. Do que é que eu estou aprendendo nesse momento? Eu acho que é isso. Vai lá, Kênia. Depois a gente continua na meditação. Obrigada, pessoal. Então, pegando um gancho nisso que a Valéria falou, nós estamos falando sobre os pensamentos, né? Existe uma definição de depressão como uma doença da mente. E a mente tem uma maneira de funcionar em cada um de nós, né? Isso a despeito das nossas referências, do nosso aprendizado, das nossas experiências. Então, cada um de nós tem um funcionamento próprio, mental, né? E esse funcionamento ele pode ser treinado. Então, compulsoriamente, quando uma pessoa entra em depressão, por algum motivo, né? Porque a depressão tem causas. Como a Valéria falou, existem as hipóteses genéticas, a hipótese bioquímica e a hipótese do evento. Houve um grande estresse, uma grande mudança, uma grande alteração na vida daquele indivíduo e ele desenvolveu a depressão. Então, o que é mais comum, o que não é mais comum? É interessante porque as causas elas vão se misturando, ok? Então, a partir de um grande estresse, onde um indivíduo experimentou a depressão, ele pode ter a bioquímica do seu cérebro alterada, ter deficiência de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, que são neurotransmissores que vão dar aquela motivação, aquele gás, aquela energia, né? Então, como eu falei, é uma doença muito prevalente, ela tem essas causas que são conhecidas. A Valéria citou aí a causa genética e comportamental, né? Eu acho que é muito mais comportamental do que genético. Se a gente for pegar o mapa genético das doenças transmissíveis, né, geneticamente, a gente vai ver que a prevalência e a penetração disso é em torno de 20%. Apesar de alguns estudos trazerem que 40% das depressões têm uma origem genética, mas é mais através do comportamento, né? Daquela família, daquela estrutura que desenvolveu uma maneira peculiar de funcionamento daquela mente. Bom, então, gente, três coisas existem na depressão, tá? 3 sintomas maiores. Primeiro, o humor deprimido. Segundo, a falta de interesse. Terceiro, a baixa de energia.
tá? Então, eu vou experimentar um material didático, que eu não sei se vai dar certo, mas é um ciclo da depressão. Você está vendo o contrário? Você está vendo certo? Ele está ao contrário. Ele está ao contrário, né? Bom, tem problema. Mas virar de cabeça para baixo não vai funcionar também, não, porque ele vai ficar de cabeça para baixo, né? Então, nós vamos ter que dar um jeito nisso depois. De qualquer maneira, a depressão ela tem um ciclo. E esse ciclo ele é retroalimentado por ele mesmo, né? Todo ciclo vicioso tem que ficar se realimentando. Então, a primeira coisa que acontece, gente, é um sintoma. É no corpo, é uma sensação de baixa de energia, de baixa vitalidade. É como se... vou ligar meu cronômetro aqui. É como se tudo que eu fosse fazer se torna muito pesado, muito difícil. Então, as minhas ações, as minhas atribuições, a minha rotina diária, ela fica difícil, ela fica pesada, ela fica quase impossível de se cumprir, né? Então, é uma baixa de energia, uma baixa de vitalidade, um cansaço. É essa a manifestação inicial. A segunda manifestação, sensação, é aquela falta de interesse em fazer as coisas que me davam prazer antes. Então, aquelas situações que são prazerosas para mim, eu desinteresso, eu não acho mais sentido em fazer aquilo, eu não vejo mais prazer em fazer aquilo. Então, isso faz parte também das sensações, né, dos sintomas da depressão no primeiro momento. E a partir dessa sensação de cansaço, de falta de motivação, de falta de vitalidade, eu tenho as minhas ações, né? Então, eu não consigo normalmente cumprir o meu dia, as minhas rotinas, as minhas atribuições. Então, eu começo a ficar lenta, eu começo a ficar desestimulada, eu começo a ficar adiar os meus compromissos, eu começo a ter a diminuição da minha produtividade, então cai a minha produtividade vertiginosamente. E eu começo a me isolar, né? Isso são as ações que advêm da história aí da baixa de energia, da baixa da vitalidade. Então eu não consigo cumprir as coisas que eu gostaria de fazer, frustrada ali, mas... E a terceira, o terceiro componente do ciclo seria a recorrência dos pensamentos negativos ou pensamentos trágicos, não só em relação a mim, como em relação a tudo. Então, não vai dar certo, isso eu já tentei várias vezes, nunca vai dar certo, não vai acontecer isso que eu preciso. Eu tenho uma sensação de menos-valia, a pessoa ela se deprecia, a autoestima fica muito baixa, né? Ela perde aquele vigor mental, aquela agilidade mental, e ela entra na culpa, no pessimismo. Se foi algum evento, se foi alguma briga, se foi alguma coisa, ela começa a se culpar, né? E esses pensamentos, eles ficam ruminativos. Eles vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm. Porque a mente, ela tem uma função, né, na hora de criar o pensamento. O pensamento, ele serve para quê? Para achar uma solução. Eu vou pensando, criando uma história para achar a solução de um problema. Se eu tenho um problema, se eu tive alguma tristeza, alguma mudança, alguma perda, ou então um rompimento, né? A gente usa muito o exemplo do rompimento de relação, qualquer que seja, né? Eu tento achar explicação o tempo todo e vou voltando naquela história o tempo todo. Por isso, os pensamentos, eles são ruminativos e eles são compulsórios. Então, quando é pessimismo, o pessimismo ele toma conta desses pensamentos, a negatividade toma conta, acontece o quê? Aquilo que a Valéria falou. A minha química cerebral, corporal, ela fica completamente alterada. Então, eu não tenho energia porque eu estou com uma tristeza, isso reflete no meu corpo
eu fico tentando resolver aquilo e perpetua o pensamento negativo, o pensamento de, de não conclusão ou não resolução, e isso altera toda a minha química, não só cerebral, mas também corporal, né? Então, muitos medicamentos antidepressivos servem para quê? Para restaurar, restabelecer um pouco aquela química cerebral que está alterada. Então, muitas pessoas com depressão moderada a grave podem necessitar de medicamentos, né? Devem tomar medicamentos, devem procurar o médico, devem procurar o psiquiatra, devem, enfim, eu falo que o tratamento da depressão ele é multidisciplinar, né? Mas tem algumas coisas que todos nós podemos fazer, não só para tratar coadjuvante ao tratamento que já está sendo instituído, mas como também prevenir episódios de depressão, né? Já que a gente está num contexto bastante desafiador, né? A todo momento, no nosso meio, não, eu não estou falando só da história do Covid-19, estou falando do nosso contexto mundial, né? Energético, como a vida está desorganizada, né? É por isso que nós aqui nesse país estamos aí ganhando o primeiro lugar em ansiedade e depressão. Alguma coisa nós não estamos dando conta, né? E nessa tentativa, a gente pode fazer algumas coisas que são muito, muito eficazes e que não têm relação assim, direta com o uso de medicação, ok? Bom, há um bom tempo já vem se falando e se praticando uma técnica cognitivo-comportamental. E o que é isso? E são ações propostas, isso foi proposto em vários livros, já existem vários pesquisadores, já existem vários estudos mostrando que essas técnicas cognitivas comportamentais, elas são eficazes na prevenção e no tratamento das diversos tipos de depressão, tá? Mesmo que seja um episódio leve, moderado ou uma depressão severa, a gente pode utilizar essas terapias e são muito, muito fáceis de serem feitas e tem a ver objetivamente com a mudança do funcionamento mental através de ações, pequenas ações, ações bastante simples, que levam ao sujeito a interromper esse ciclo vicioso em alguma perna dele para que ele não fique se retroalimentando. É fácil, gente? Não. É difícil? Também não. Tudo é treinamento mental. A gente, quando se coloca na presença, no aqui e no agora, nós temos uma chance muito boa de não ter depressão, não ter ansiedade, não ter problema de saúde, né? Agora, a gente não aprendeu a fazer isso. Uhum. A gente aprendeu ou ficar olhando para trás, né? Ruminando coisas do passado, ou olhando para frente, antecipando os acontecimentos, adivinhando os acontecimentos. Isso é impossível, não é compatível com uma saúde essa história, porque eu fico com o coração lá atrás, a cabeça lá na frente e o corpo está no presente, completamente desgovernado. Aí vem o quê? Vem as sensações, vem a baixa de energia, esses pensamentos recorrentes negativos, eles sugam a minha energia, a minha vitalidade. Eu esqueço de me alimentar bem, eu esqueço de tomar água, eu esqueço de fazer atividade física, eu não consigo me organizar, né? Então, uma organização mínima, básica, é suficiente para que nós consigamos organizar um pouco os pensamentos e qualquer pessoa, em qualquer situação, pode fazer essas. Vou dar 3 dicas aqui, 3 técnicas muito simples que incluem as técnicas do exercício da presença. Essa história da meditação, a Valéria vai fazer uma meditação, ela tem feito, conduzido meditações aqui incríveis para que a gente volte, né, se alinhe mente e corpo, faça um alinhamento mente e corpo para que o exercício da presença ele se faça, para que a gente possa atuar, né? Porque a gente não pode atuar nem lá atrás, nem lá na frente. Então,
esse exercício de presença que se chama meditação, a Valéria já explicou isso aqui, eu vou falar de novo. Não é parar de pensar. Isso é impossível para nós que estamos, especialmente nesse contexto urbano. É muito, muito difícil. Basta que a gente observe os pensamentos. Então, esses pensamentos ruminativos, basta que você se distancie deles. Você entenda que eles não são uma verdade absoluta, é apenas uma hipótese. Quando eu penso, eu estou na hipótese, eu não estou na realidade, né? Então, eu estou querendo voltar para a realidade. Então, eu vou entender que o meu pensamento é algo hipotético e que não necessariamente é a realidade, condiz com a realidade. É a primeira providência que a gente deve tomar em relação ao pensamento ruminativo, né? Então, isso é uma técnica. A segunda técnica de exercício de presença para qualquer pessoa que está em estado depressivo ou que está em estado de tristeza, porque uma coisa eu gostaria de falar aqui, ter a tristeza é normal. Sim. A tristeza é um sentimento normal do ser humano. O medo, a raiva, né? Todos esses sentimentos são normais. Agora, ficar triste um mês já está esquisito, né? Já é diferente, né? Não dá para ficar triste um mês. 2 semanas a gente já preocupa, né? Já tem um indício aí de um estado depressivo. Então, se a gente observa, identifica em nós essas alterações, a gente já pode começar a atuar, né? E romper alguma perna desse ciclo para não vivenciar esse ciclo de forma completa, né? Então, a segunda técnica, que é bastante interessante, é uma agenda da recompensa. Eu não estou dando conta de fazer nada, mas eu posso anotar, fazer uma agenda de segunda a sexta-feira das coisas que eu gostaria de fazer durante um dia, que são prazerosas para mim. Uma atividade por dia. Então, eu estou antecipando uma recompensa. Eu gosto muito de escutar música. Então, amanhã, de 4 às 4h30, eu vou parar tudo que eu estou fazendo e vou escutar música. Eu vou ligar para alguém que eu gosto. Eu vou fazer uma comida que eu gosto, né? Eu vou tomar um chocolate quente, porque eu gosto de chocolate quente. Entende? Uma pequena ação prazerosa no dia. E isso é uma atitude meditativa. Eu estou presente fazendo algo que eu gosto. Quando a gente antecipa a recompensa, a gente ativa no cérebro a produção de uma substância chamada dopamina, que aumenta a motivação. Então, se eu faço isso todo dia, eu vou saindo aos poucos desse estágio letárgico. Eu começo a movimentar e ativar o meu cérebro, a minha mente, a algo diferente. A segunda técnica. Kênia, e eu Qual? acho que é interessante a gente pensar um pouco nas pessoas que acompanham quem está deprimido. Porque eu acho Sim, que quem está perto de gente deprimida, né? Às vezes a mãe, o irmão, o filho, né? Eu já tive na família pessoas deprimidas que eu acompanhei. É uma coisa interessante de você que está do lado convidar, mesmo que a pessoa ainda não dê conta, se você está por perto, você sabe o que ela gosta, começar a fazer junto ou começar a fazer com ela, para ela, coisas que ela gosta, para ela começar a se motivar. E ter um cuidado, porque isso às vezes contamina. Então, às vezes a pessoa que está do lado, às vezes fica mais doente do que quem está o próprio deprimido, né? sim, Por quê? Porque a sim. pessoa, às vezes, ela sabe o que era, né? A pessoa gosta, por exemplo, de uma boa comida, ela gosta de fazer não sei, né? Uma sobremesa gostosa. Ela não está dando conta, olha, vem cá, senta aí, eu vou fazer junto com você, ou eu vou fazer para você. Isso vai trazendo a pessoa para cima. O Sim. cuidado que eu vejo é de realmente elevar e ter cuidado para não descer junto com a pessoa, que é um estado muito
é meio que uma pessoa afogando, né? Você tem que estar forte ali, sabendo nadar ou com uma força interna para você não ir junto, né? Sim. Esse tipo de ação curta, pequena, simples, traz um Uhum. grande benefício. Se for sistematizado, então mais ainda. E vale, claro, todo mundo que está envolvido no processo, as pessoas, né, ao redor, essa atenção e essa colaboração, porque às vezes também não adianta muito bater um papo, sabe? Uhum. Né? É jogar um jogo, é fazer uma comida junto, é a ação. A ação, ela, ela tem um efeito mais intenso do que só a elucubração mental, porque às vezes você fica alimentando até um pensamento ruminante, você está batendo papo com alguém, não é verdade? Então, é Sim. interessante também que a outra pessoa saiba, olha, melhor a gente ir ali, sei lá, fazer uma caminhada ou então fazer uma comida, Uhum. sabe? Trocar do que ficar ruminando aqueles pensamentos, né? Então, pessoal, a terceira técnica simples, ok? É de anotar aquilo que foi bom durante aquele dia. É simples, né? Então, durante o dia, o que que foi bom? O que que foi legal? O que que foi interessante? Pode ser, não sei, qualquer coisa, né? Uma gentileza que alguém te fez, um abraço que alguém te deu, uma pessoa que te ligou, uma coisa que você conseguiu arrumar na sua casa, enfim, algo que tenha sido bom, por menor que seja. Então, essas quatro ações, né? Que na verdade eu falei, a agenda da recompensa, essa história dos pensamentos, do contra-ataque dos pensamentos negativos ou ruminativos, né? Porque esse contra-ataque, como estratégia, não significa que você vai pensar uma coisa positiva em contraposição àquilo que você está pensando que é negativo. Porque isso já vimos que não funciona, né? É partir para uma ação que se contraponha àquela coisa que está rodando ali, né? E uma outra coisa que eu coloquei aqui, que eu acho interessante, na hora de contra-atacar o pensamento e redirecionar com uma ação positiva, né? E que traga algo para o corpo. E essa história de anotar o que foi bom durante o dia traz a sensação de gratidão. Então, levar essa história da gratidão está comprovado. E quanto mais esse sentimento de gratidão aflora, mais a pessoa, enfim, consegue sair mais rápido desse estágio, né? Dessa história de, de, de dessa ruminação mental, dessa negatividade, dessa frequência baixa, onde se encontram as pessoas que estão em estágio de depressão. Tá? Bom, então essa era o recado que eu queria dar. Nós não temos aqui, gente, a pretensão de esgotar o assunto é muito extenso, né? Eu não sou psiquiatra, como eu falei, não sou cardiologista, então eu lido muito com isso, lido com muitas pessoas que estão tomando medicação para depressão, que vêm ao consultório. Então, o que eu vejo de resposta, tá? Além de todo o tratamento que é feito, é essa questão das terapias comportamentais, né? Cognitivo-comportamentais. E entra nessa história com força a meditação. Então, essas técnicas, essas pequenas técnicas de meditação que nós vamos experimentar aqui, elas vão ajudar a mudar também o estado bioquímico cerebral. Então, é importante, como técnica, como treinamento, todo mundo se coloque na experiência, porque ninguém está livre, né, dessa história aí da depressão ao longo da vida, tá? Então, era isso. Obrigada pela atenção de todo mundo aí. Vamos lá para a meditação, Valéria. Vamos. Então, isso que a Kênia falou, dentro da yoga a gente tem um sutra, que o sutra é um convite à experiência, e o sutra é o seguinte: quando você estiver na pressão, comece uma ação e a pressão desaparece. Então,
todas essas técnicas que foram passadas e o que a gente vai fazer agora, que é uma meditação, é uma ação. Então, quanto mais eu me sinto pressionado, mais eu posso realmente pensar estratégias simples, né? Vamos pensar, lavar uma vasilha, respirar de uma forma diferente, assistir um filme, fazer uma pipoca. Tudo isso são ações que tiram você da pressão. E quando você sai da pressão, você tem a condição de olhar aquilo de uma forma diferente. No começo, você era a pressão. Depois você olha para a pressão, né? O tempo todo nós não somos aquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo aquela questão. Então, se você é uma pessoa depressiva que está vivendo esse momento, se você acompanha uma pessoa depressiva, esse sutra é um sutra que realmente ele encaixa muito no nosso processo. Vá para a ação, seja ela essas 4 que a Kênia indicou, ou alguma que você pensar na hora, e a pressão some rápido, na hora. Então, eu queria... Obrigada, pessoal! Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.